gostaria de dizer que o tema, né, mais uma vez, é crianças proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Crianças falando de Deus, crianças indo, crianças vivendo a palavra, falando de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Em Mateus 19, capítulo 19, versículo 13 e 14. 19, do 13 até o 15, na verdade, que eu vou ler. Muitos conhecem, muita gente já leu. É um texto maravilhoso que fala ali de quando Jesus estava na multidão com seus discípulos e os pais das crianças, provavelmente diz aqui, ó, trouxeram-lhe, então, algumas crianças, trouxeram-lhe, não deixou explícito, claro, quem foi que trouxe, mas provavelmente eram os pais. Os pais que estavam ali no meio da multidão, viu Jesus passando com seus discípulos e disse: eu quero que minhas crianças vão lá, eu quero que Jesus toque nas minhas crianças e ore por ela, abençoe. Então, ali com toda a autoridade, com toda a ousadia, na verdade, esses pais, tocados pelo Espírito Santo, foram e levaram suas crianças. No versículo 14 diz: porém, assim, no 13 ainda, bem no finalzinho, diz que os discípulos repreendiam, diziam: não, tira as crianças, elas estão atrapalhando o mestre, estão atrapalhando. Só que Jesus, ele olhando a situação, disse assim: deixe vir a mim os pequeninos e não impeça que eles venham até mim, porque dos tais é o reino dos céus. No 15 fala: e tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então Jesus, vendo a situação ali, aquela situação toda, das crianças querendo chegar perto de Jesus, os pais querendo que essas crianças vão para os pés de Jesus, vão ali perto para Jesus tocar, Jesus orar, abençoar. E os discípulos olham aquilo ali e dizem: não, está atrapalhando, Jesus está atrapalhando o mestre, está atrapalhando a passagem. Mas Jesus olha com todo amor, com todo carinho e diz: por que vocês estão impedindo as crianças de chegar até mim? Deixe que elas venham, porque das tais é o reino dos céus. E ele não só deixou que elas chegassem perto, mas ele abençoou, ele tocou na cabecinha de cada uma e abençoou elas, orou por elas. É maravilhoso, é forte, porque as nossas crianças, elas devem sim estar aos pés de Jesus. Cada um de nós aqui um dia já fomos crianças. Nós éramos crianças aqui. Eu já estou indo ser criança de novo, Raquel. E é o desejo de cada um, muitas vezes, voltar a essa fase tão boa. É verdade. Da infância. Eu mal saí dela e já quero voltar. Porque é muito bom é tão ser criança. Bom ser criança. É muito quando bom, a gente é cuidada, amada. A gente é destemido. A gente é destemido pela graça de Deus. Não a gente é puro, sabe inocente. Quer brincar, quer falar de Jesus todo momento. Minha mãe sabe como era. E graças a Deus, Deus não tirou isso de mim até hoje, né? Que eu queria falar de Deus todo momento, queria dizer, via uma coisa errada, dizia: mamãe, aquilo ali não tá errado, o que aquele rapaz tá fazendo não é errado, fumar não é errado. Eu falava. Ia Então, pros retiros. é algo maravilhoso que tem no coração de cada criança, a facilidade de absorver as coisas boas, mas também de absorver coisas ruins. E é essa que é a questão. A criança, ela tem os ouvidos abertos e o coração aberto para tudo. Então, é por isso que a infância é algo tão importante, porque é ali que vai se decidir a maior parte do caminho que a criança vai seguir na vida. Então, tudo que acontece na fase da infância é de suma importância que os pais estejam olhando o que os seus filhos estão aprendendo, o que os seus filhos estão absorvendo. Sabe, eu sei que é difícil, porque na escola não tem como, né? Eles estão na escola, não dá pra saber tudo que eles nós estão temos aprendendo. que orar, Raquel, por essas escolas, por quem está ali. Do Senhor, ela porque também onde a tem criança passa a maior parte do tempo na escola. De ensinar as crianças, de ensinar no caminho certo, de amar e, mais ainda, de dar espaço para que elas possam falar do amor de Jesus, dar espaço para que elas venham participar, que elas não venham ficar só no banco sentada, ou que estão ali só por curtinho infantil, mas que elas venham ter oportunidades de falar de Deus ali no culto mesmo, seja uma canção, seja uma oração, seja um pequeno versículo, uma palavra. Sabe, as crianças, elas são muito inteligentes, elas conseguem
sabe? Deus usa os pequeninos para falar no coração dos adultos, falar no coração dos idosos, dos adolescentes, dos jovens. Os pequeninos são extremamente usados porque eles têm esse coração aberto para tudo. Então, se a gente souber lapidar as nossas crianças, cuidar delas, elas vão crescer no reino de Deus e a palavra não vai sair dos seus corações. Elas podem andar para onde for, mas a palavra de Deus vai estar no coração delas. Amém? Uma vez, Raquel, eu vi um cartaz onde tinha uma frase que me chamou muita atenção. Dizia assim: o futuro de uma criança depende de quem chegar primeiro. O que significa isso? Aí explicava, né? Se o traficante chega primeiro, né? Aí é nos advertindo que a igreja tem que chegar primeiro. Glória a Se o Deus. bem chega primeiro ao coração da criança, ou se o mal chega primeiro ao coração da criança. Mas essa questão de conduzir ela, de estar todo tempo atenta. Por isso que a atenção deve ser dobrada, ainda mais nessa frase. Gente, ainda nesse mesmo pensamento, a criança, ela é um canal de bênçãos na vida das pessoas. É um canal de bênçãos. Você é um canal de bênçãos, você é um canal de bênçãos. Os dois meninozinhos que estão ali atrás, o Jailson e o Nicolas, são um canal de bênçãos. São abençoados, vocês são de Jesus Cristo, vocês nasceram em Jesus Cristo. Jesus Cristo cuida de vocês. Jesus Cristo olha para vocês, Ele quer que vocês cheguem perto dEle. Leiam a palavra, orem para o Papai do Céu, falem com Ele. Deus vai dar o amor no coração de vocês, vai dar a inteligência, a sabedoria que só Deus pode dar. A sabedoria só Deus pode dar, isso vem de Deus. Então, vocês são um canal de bênçãos. Chegou na escola, falem de Deus, dê bom dia para as pessoas, para os seus amigos e também diz: Deus é tão bom. Vocês sabem que Deus tem sido bom na minha vida. Deus tem abençoado meu pai, tem abençoado minha mãe, tem abençoado meus tios, minha família, porque eu tenho Deus. E falem de Jesus Cristo, não se importem com o que os outros vão pensar, porque é justamente isso. Deus quer usar cada um de vocês. Deus quer usar a vida de vocês. Então, agora para os pais, é importante impor as mãos sobre a vida das suas crianças. É importante orar por elas. Os pais, vendo ali que estavam na multidão, viram Jesus, o que eles fizeram? Eles foram correndo levar suas crianças até Jesus, porque eles sabiam o quão maravilhoso o poder de Jesus, eles sabem. E ali, tendo esse conhecimento, eles diziam: não, tem que levar meu filho, porque aquele homem, ele vai orar, ele vai impor as suas mãos e vai abençoar a minha criança. E é isso que eu quero para ela. E levou. E Jesus ali, vendo que elas tinham se achegado, ele chamou aquelas crianças e pôs a sua mão e orou pela vida. Tenho certeza que aquelas crianças saíram felizes dali, abençoadas, sabe, por Jesus. Então, não percam a oportunidade de impor as mãos sobre a vida dos seus filhos. Isso é muito importante. Os nossos filhos, os filhos de vocês, desculpa, não são mãe. Os filhos de vocês, as nossas crianças, elas são, todo o tempo, Satanás tem tentado roubar a inocência, a infância delas. Porque é certo que a partir da infância que é decidido todo o resto da vida de uma pessoa, sabe? Não que não haja transformação depois da infância, por mais que aconteça algo muito trágico, mas é importante evitar. Um alicerce, podem ser causadas na vida Pode de uma ser criança evitado, né? na infância. Então, eu tava vendo um vídeo, só um exemplo, eu tava vendo um vídeo no Instagram, gente, eu achei tão lindo, tão lindo. A mãe, todo dia de manhã, ela é evangélica, né? Ela todo dia de manhã chama os seus filhos, abraça um por um, abraça e põe a mão na cabeça deles e começa a orar. Amém. Isso é muito importante. Você é um servo de Deus vivo. Você é um servo do Rei. Você vai para a escola, mas Deus vai estar tampando seus ouvidos das coisas ruins. Vai estar abrindo seus olhos para as coisas sensíveis, para aquilo que você deve ver, para aquilo que você deve olhar. Você vai aprender aquilo que é bom. E você vai se comportar como um filho e um servo do Deus vivo. Gente, isso é muito forte. Quantas mães aqui já fizeram isso sobre a vida dos seus filhos, seja quando ele está dormindo,
Amém. Ou em um momento durante o dia. Isso é muito Pergunta ainda importante. faço. Minha mãe fazia isso sobre mim. Seja quando eu estava dormindo, na vida dos meus irmãos, ou durante o dia. Ela sempre fez. A primeira coisa que minha mãe e meu pai fazem, na hora que a gente acorda, até hoje, é orar pelas nossas vidas. Amém. Dizer, abençoa os meus filhos, abençoa a Raquel, abençoa o Rodrigo, abençoa o Rafael, para que eles venham estar nos teus caminhos e nunca venham se desviar. O meu irmão, ele pode, o mais velho, o Rafael, pode ter se desviado, mas a palavra de Deus está no coração dele. E ele vai voltar, eu creio nisso. Em nome Amém. de Tudo Jesus. isso foi para ele aprender que longe da casa do Senhor, a gente não pode ganhar nada. A gente, na verdade, ganha muitas coisas, mas perde o principal, que é a salvação. E ele está sentindo isso no coração dele, eu tenho certeza. Então, isso é importante, pôr as mãos sobre os seus filhos e orar, porque é ali que é quebrado maldições que na escola ou em outros lugares podem ter sido jogados sobre a vida dos filhos de vocês. Ali é quebrado maldições, ali é quebrado setas malignas que Satanás tem tentado sobre a vida das nossas crianças. É quebrado todo tipo de coisa ruim e o seu filho é abençoado. Isso é maravilhoso. Você está ali aconselhando através da oração o seu filho a fazer a diferença na escola, a falar até mesmo com os professores e dizer, ó, só Jesus Cristo salva. É isso que eu tenho aprendido, só Jesus Cristo salva. Falar das historinhas que eles têm aprendido sobre a Bíblia. E isso é muito importante. O templo também é um local propício de aprendizado para as crianças, mas também é um lugar em que elas podem falar, em que elas podem ser livres para adorar a Deus, em que ninguém pode impedir elas de saltitar, de cantar e de adorar a Deus. Isso é muito importante. Muitas vezes eu fui visitar a igreja do meu primo. Não vou falar o nome de igreja. Aí eu fui visitar a igreja do meu primo. Lá tem muita criança. Lá eles têm um trabalho assim, bem bonito com as crianças, bem forte. E olha que interessante. Antes de começar o culto, eles têm um horário certinho para começar. Eles começam naquele horário. Aí tem a contagem regressiva. Eles botam no telão lá a contagem regressiva de 1 minuto. Quando dá 10 segundos, as crianças já estão todas pulando lá na frente da igreja. Estão todas reunidas na frente da igreja. Lá na frente, bem antes do Ministério de Louvor, tipo, bem aqui. O Ministério de Louvor já está puxando uma música. E as crianças contam essa... Gente, é muito lindo. Elas começam a contar a contagem regressiva. 10, 9, 8... E com uma alegria, porque elas sabem que Deus já está naquele lugar. Elas glorificam, elas dançam, elas louvam. E aí o Ministério de Louvor entra, na hora que dá 0, o Ministério de Louvor entra com a música, com o louvor. E aquelas crianças pulando tão alegres, porque Glória elas sabem que o Rei dos Reis está naquele Isso é lugar. culto, não é? Isso é lindo, é maravilhoso de se ver as nossas crianças adorando a Deus sem vergonha, sem ter medo, sem timidez. Porque é a coisa certa. Crianças Aleluia, foram criadas Deus. para adorar a Deus. Crianças foram criadas Precisa para muito estar na aprender presença com a do igreja. Rei. E aqui nessa igreja, eu acredito, eu creio que esse é o certo para nós fazermos. Eu creio que Jesus quer que nós digamos para as nossas crianças que elas venham, que elas adorem, que tenham reverência. Iniciou o culto para elas estarem aqui na frente adorando a Deus, glorificando. Gente, um lugar assim, a beleza da inocência, da pureza e do amor que as crianças têm por Jesus Cristo é um lugar sem cor. Um lugar sem isso, sem as crianças, é um lugar, sabe, sem cor, sem vida. E eu creio que Jesus quer, Ele tem muito para as nossas crianças. Ele tem muito para vocês. Não Amém, fiquem Jesus. tristes, não se abalem se alguém disse algum dia para vocês que vocês não são nada, ou que vocês não são nada porque são crianças. Mas na verdade vocês são tudo e vocês têm tudo porque vocês são crianças que são filhos do Rei. São Amém, filhos Jesus. do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ama vocês. Jesus quer cuidar de vocês.
E é maravilhoso. Quando vocês crescerem, vocês vão continuar estando na presença de Deus e Deus vai usar vocês conforme naquilo que vocês foram chamados para ser. Aleluia. Muitas famílias são alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo através dos testemunhos de uma criança, através do testemunho de uma criança. Já vi muitos casos de famílias sendo alcançadas através dos filhos, através das crianças. Nós temos um exemplo aqui atual, bem recente, que é o Jacó. filho do irmão Jacó e da irmã Lucilene. Lucilene. Lu. Esse é irmão. E é um menino abençoado, porque foi ele que falava para os pais que queria vir para esta igreja, que queria vir, e os pais vieram através dele. Então, ele foi um canal de bênçãos naquela família, ele ajudou Jesus a salvar essa família. O Espírito Santo tocou nessa família através dele. E eu queria dar um exemplo também dentro da Bíblia. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Vocês vão já escutar. É a história de uma menina que foi tirada da sua terra como escrava para servir Isaías ao quanto? comandante Naamã, É segundo Reis. a esposa do comandante Naamã, na Síria. E olha que interessante, vamos ver. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 3, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Ele estava com lepra. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Tropas saíram de Síria e foram lá, porque eles tinham vencido a batalha contra Israel, e levaram uma menina escrava. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Até aí. Olha que maravilhoso. Essa menina saiu da sua terra, foi levada, na verdade, de Israel. E ela conhecia um profeta chamado Eliseu, o profeta Eliseu. E sabendo do poder de Deus sobre a vida deste profeta, quando ela chegou lá e chegou na Síria e começou a servir a sua senhora, a esposa de Naamã, ela percebeu a situação de Naamã, que estava leproso. E ela espontaneamente disse para a sua senhora: Senhora, quem dera, tomara, se o meu senhor estivesse diante do profeta, porque ele o curaria. Este profeta traria a cura para a vida de Naamã, meu senhor. Ela disse isso tão espontâneo, porque as crianças são espontâneas. Quando elas sabem que algo é verdade, elas falam. E quando elas sabem que algo é mentira, elas falam também. Elas digam: ó, tá mentindo. Não é? Ou então, ó, tá falando a verdade. Eu gostei. Mas elas também sabem falar quando tá mentindo. Verdade. E ali, Deus usou aquela menina para salvar a vida de Naamã, para curar ele. A menina foi um canal de bênçãos aqui naquele lugar, para trazer a salvação e a restauração não só física, mas como espiritual de Naamã. Porque através dela, Naamã conheceu o Deus vivo. Naamã saiu da sua terra e foi até esse profeta Eliseu. E aí o resto da história é outro dia. Tá? Deus quebrou o seu orgulho e o curou completamente. E essa menina foi, ó, a pitadinha de sal que fez a diferença. Porque nós somos sal A luz. dessa terra e somos luz deste mundo. Você, criança, é sal dessa terra, luz deste mundo. Vocês são abençoados por Deus. Onde vocês tocarem será abençoado, será trazida a cura, a salvação, a libertação. Porque o mesmo Espírito que está sobre mim, o mesmo Espírito que está sobre a minha mãe, sobre a irmã Helena, sobre a irmã Sueli, de todos nós que cremos em Jesus Cristo e fomos salvos por Ele, está sobre a vida de cada criança.
está sobre a Amém, vida de vocês. Jesus. Vocês creem no nome de Jesus, porque vocês são abençoados. Aleluia, Eu creio Deus. nisso. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, para encerrar, dessa forma as crianças são um grande exemplo e são joias preciosas para a igreja. Elas dão vida a um ambiente sem cor e através dos seus corações puros, Deus manifesta o seu poder e a sua graça. Deus manifesta através das crianças. Gente, ali no Flavudinho, onde a gente está fazendo esse projeto tão lindo, tão maravilhoso, a gente chegou lá, era um ambiente assim, totalmente sem cor, sem vida. A gente passa ali para aquelas ruas e a gente vê. Mas na hora que o projeto começa, aquelas crianças começam a chegar, meu filho, não tem um que fique quieto, não tem um que fique sério. É riso pra tudo qualquer lado, a gente ri, a gente se anima, a gente fala de Deus, fala de Jesus. Aquelas crianças ficam alegres, até a mais triste se alegra. Deus toca até no coração daquela que estava mais machucada para trazer alegria através da dor dessa criança. A gente sente aquilo naquele lugar. Deus é isso. Deus, Ele trata da pessoa no pó, leva ela à alegria, a águas profundas, pacíficas. É isso que Deus quer fazer com nós. Com as nossas crianças. A criança é sinônimo de alegria. Onde ela está, ela pode alegrar e animar o ambiente. É a mesma coisa na nossa igreja. As nossas crianças são vida, elas são herança, elas nos dão alegria. E, sabe, o jovem, o adulto, ele é um exemplo para nossas crianças. Todo momento nós somos exemplos. Nós devemos tomar nós como espelho para as nossas crianças. E tomar cuidado com o que a gente fala, tomar cuidado com o que a gente faz. Gente, quando eu tinha idade, acho que é Maria... Cecília. Acho que quando eu tinha a idade dela, eu olhava os meninos aqui tocando no Ministério de Louvor, meus primos, meu irmão mais velho, Rafael, olhava o Rodrigo tocando violão, olhava os meninos tocando, a Alice, a Mailane, olhava todas elas cantando ali, eu achava tão lindo, ainda acho, porque é lindo, é maravilhoso. E aquilo ali, de ver eles tocando naquela comunhão, naquela alegria, sabe? Todo culto, eles com aquela força do Espírito Santo. E eu ficava admirada de ver eles ali. Eu, criança, via aquilo ali e ficava admirada. Aquilo ali me enchia de alegria, de inspiração. E dizia todo dia, mãe, quando é que eu vou estar lá? Eu quero crescer, eu quero estar lá. E eu dizia pra mãe, eu quero ir logo pra lá, mãe. Abusou, menino. Não é nem batizada. Tu ainda nem é batizado, como é que tu vai? Eu dizia, não, mãe, mas eu quero ir. E todo domingo a mãe me incentivava a ensaiar na semana. E alguns domingos eu ia lá, cantava, fazia uma participação. Eu pedia pro pastor Jorge, eu quero cantar. E aí ele deixava, cantava. Eu, aluna, a gente fazia muito isso. Então era tão bom, sabe, ter os jovens como inspiração para mim, como aquele exemplo. Somos nós que animamos as nossas crianças. Então nós, jovens, adolescentes, devemos ter essa força. Os adultos também. Nós somos essa força para que elas venham continuar aqui, para que elas venham continuar no Evangelho de Jesus Cristo e para que elas venham encontrar o seu chamado em Deus. Tá? Amém, Então, Jesus. Deus nos abençoar com a sua Amém. graça, com Glória a sua a paz, Deus. com a sua sabedoria, Amém. para que as nossas mãos venham estar estendidas a favor das crianças. Crianças, que vocês venham estar na casa de Deus. Crianças, que vocês venham aprender todos os dias. Aprender que Jesus Cristo é bom. Independentemente do que aconteça, se vocês vão ser machucados por alguém, se alguém vai tentar algo sobre vocês, tenha certeza de que Deus está sobre a vida de vocês. Amém, que o que está Jesus. em nós é maior do que o que está no mundo. Aleluia. Jesus Cristo Glória já a Deus. venceu. E Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Nós podemos contar com Ele. Nós podemos abraçar Ele. Nós podemos sentir Ele. Nós podemos conversar com Ele. Amém. Que Jesus venha estar com todos vocês hoje para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Para todos. Agora o louvor.
morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um vizinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um vizinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. De um vizinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Ei!